Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um vídeo, manhã de oração. Não esqueça de dar o seu like aí no nosso vídeo, assinar o nosso canal e assim você ajuda a comunidade católica Reviver a continuar salvando vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O texto que nós vamos rezar hoje está guardado no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 8 a 15, que é a primeira leitura da liturgia desta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, capítulo 6, versículo de 8 a 15 de Atos dos Apóstolos. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns das sinagogas, chamada dos libertos, dos de Cirenses, dos alexandrios, dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então, subornaram alguns indivíduos para que dissessem que tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele. Agarraram e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos então aí diante desse texto belíssimo que narra a prisão, o julgamento e assim o início do martírio do diácono Estevão. Uma prisão fundamentada na mentira, por inveja da obra de evangelização que Estevão fazia. O julgamento seguiu a mesma linha, um julgamento injusto, porque era sustentado por uma acusação mentirosa que não procedia. Mas o que me chama a atenção é justamente o versículo 15, quando Estevão está diante do sinédrio, do grande conselho que haviam de sentenciá-lo à morte, como sentenciou. O texto diz o seguinte: fixando nele os olhos, os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante a de um anjo. Vejam bem, os julgadores, vamos dizer assim, os ministros da Suprema Corte, o grande conselho, aqueles que estavam ali com o papel de julgar, olharam para aquele réu e viram que o rosto dele brilhava como um rosto de um anjo. Viu que Estevão tinha um aspecto angelical. E isso, sem dúvida nenhuma, deixou o coração deles impactados. Por quê? Porque essa experiência de Estevão
remonta à experiência de Moisés no Monte Sinai. Lembram que quando Moisés desceu do Sinai com as pedras da lei, o rosto dele brilhava como uma expressão de Deus. Tanto que os israelitas tinham medo de olhar para Moisés e morrer, porque era um brilho intenso, refletia Deus. Moisés teve que cobrir o rosto. Quando os membros do conselho olham para Estevão e percebem nele esse rosto angelical, esse brilho divino, mesmo condenando a morte, eles tiveram que admitir: esse homem está com a verdade. Este homem fala a verdade. E por que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo? Por um motivo muito simples. O texto começa dizendo para nós, olha só, o texto começa dizendo que Estevão estava cheio de fortaleza, fazia grandes milagres. E no versículo 10 vai dizer assim: ninguém podia resistir o espírito que o inspirava. Ou seja, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, pleno da graça do Espírito. Por isso, o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Por isso, Estevão sequer requisitou um advogado para fazer a sua defesa. Lembra que Jesus disse que eu vos darei uma palavra de sabedoria, que os vossos adversários não vão resistir. É esse espírito de sabedoria que atuava em cada palavra de Estevão, mas também fazia o seu rosto brilhar. Meu irmão, minha irmã, abra-se a graça do batismo no Espírito Santo. E seja para os da sua família e para a sociedade hoje esse rosto de Deus. Pai do céu, derrama sobre nós o vosso Espírito, devolvendo a nós, Senhor, a nossa origem, imprimindo em nós a vossa semelhança, para que nós sejamos nesse mundo testemunha do vosso Filho Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.